A ideia de ser levado ao purgatório está relacionada a uma doutrina do cristianismo, principalmente no catolicismo, onde se acredita que o purgatório é um estado intermediário de purificação para as almas que morreram em estado de graça, mas ainda não estão completamente purificadas para entrar diretamente no céu. O purgatório seria um lugar temporário de purificação, onde essas almas passam por um processo de purificação de seus pecados antes de alcançarem a plenitude da salvação. Essa doutrina se baseia na ideia de que algumas almas, embora não estejam condenadas ao inferno, ainda precisam se purificar das consequências de pecados veniais ou das imperfeições não resolvidas durante a vida. Essa purificação é vista como uma expressão da misericórdia divina, permitindo que as almas alcancem a santidade necessária para entrar na presença de Deus. A crença no purgatório não é universal a todas as tradições cristãs, sendo rejeitada por várias denominações protestantes. No entanto, para os católicos, a oração pelos mortos e as indulgências estão associadas à crença no purgatório, como formas de ajudar as almas a avançarem mais rapidamente nesse processo de purificação. Você tem alguma dúvida específica sobre o conceito? A doutrina do purgatório faz parte do ensinamento da Igreja Católica e refere-se a um estado intermediário de purificação para as almas que morreram em amizade com Deus, em estado de graça, mas ainda não estão totalmente purificadas para entrarem no céu. Essa doutrina não é baseada em um local físico, mas em um processo espiritual de purificação das almas. Origem da doutrina. A ideia de uma purificação após a morte tem raízes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Textos como 2 Macabeus 12:46, que é aceito na Bíblia Católica, mas não na maioria das versões protestantes, fazem referência à oração pelos mortos para que sejam libertados dos seus pecados. No Novo Testamento, passagens como 1 Coríntios 3:15 falam sobre um fogo que purifica, e Mateus 12:32 menciona que certos pecados podem ser perdoados nesta era ou na era futura, o que sugere uma continuidade do processo de purificação após a morte. O que é o purgatório? O purgatório é descrito como um estado temporário onde as almas que ainda não estão completamente puras passam por uma purificação, de modo a alcançar a santidade necessária para entrarem na presença de Deus no céu. A doutrina do purgatório está intimamente ligada ao conceito de justiça e misericórdia divina. As almas no purgatório não são condenadas ao inferno, mas também não estão prontas para o céu. Elas passam por um processo de purificação, onde são purgadas de suas imperfeições e pecados veniais. Pecados veniais e mortais. A doutrina distingue entre pecados veniais e pecados mortais. Pecados mortais são graves, rompem a relação com Deus e, se não forem perdoados, levam à condenação eterna no inferno. Pecados veniais, por outro lado, são menores e enfraquecem, mas não rompem completamente a relação com Deus. São esses pecados e as consequências das más escolhas que precisam ser purificados no purgatório. Purgatório como expressão da misericórdia de Deus. Para a Igreja Católica, o purgatório não é uma punição, mas um ato de misericórdia divina. Deus, em sua justiça e santidade, não pode admitir no céu almas que ainda carreguem imperfeições ou pecados. No entanto, em sua misericórdia, Ele permite que as almas se purifiquem após a morte para que possam entrar em sua presença. Indulgências e oração pelos mortos. Uma prática associada ao purgatório na tradição católica é a concessão de indulgências. As indulgências são atos que reduzem o tempo de purificação no purgatório, tanto para a própria pessoa quanto para as almas dos falecidos, por meio de orações, boas ações e participação nos sacramentos. A oração pelos mortos também desempenha um papel importante. Os católicos acreditam que orações e missas oferecidas pelos falecidos podem ajudar a aliviar seu sofrimento no purgatório e acelerar sua purificação. Críticas e reformas. A doutrina do purgatório foi uma das causas da Reforma Protestante. Martinho Lutero, entre outros reformadores, criticou a venda de indulgências, que era vista como uma forma de exploração, onde se cobrava dinheiro para reduzir o tempo no purgatório. A maioria das tradições protestantes rejeita a doutrina do purgatório, baseando-se na crença de que a salvação é alcançada unicamente pela fé em Cristo e que, após a morte, uma pessoa vai diretamente para o céu ou para o inferno. Concílio de Trento.
O Concílio de Trento de 1545 a 1563, em resposta à Reforma Protestante, reafirmou a doutrina do purgatório, defendendo que as almas no purgatório se beneficiam das orações dos vivos e das indulgências concedidas pela Igreja. No entanto, o concílio condenou os abusos relacionados à venda de indulgências. O purgatório hoje. Hoje, a doutrina do purgatório continua a ser uma parte importante da teologia católica, mas o foco está mais na purificação e na santificação das almas do que em punição. É visto como uma expressão da esperança cristã de que Deus oferece às almas uma última chance de purificação antes de se unirem plenamente a Ele no céu. Deixe o like. Ative o sininho. Deixe um comentário. Boa noite.